Neste vídeo eu queria falar de uma coisa que não sai muito nas redes sociais. E é porque também no português é mais difícil de encontrar. Eh, na língua espanhol, nós temos um amigo bem de perto de John MacArthur. Ele é seu discípulo, ele é pastor na igreja de John MacArthur e ele o acompanhou durante muitos anos. Então, é graças a este homem que trabalha em Grace Community Church como um de seus amigos mais fiéis e assim cercanos de John MacArthur, que graças aos vídeos que ele sobe em suas redes sociais, nós, pelo menos em espanhol, temos esse alcance de poder conhecer um pouco da vida privada de John MacArthur. E por que me animei a fazer este vídeo? Porque John MacArthur é um homem que o que eu mais admiro dele é que ele acabou bem a carreira. Ele nunca vendeu, nunca duvidou, nunca negociou com a verdade. E ele sempre, em todas as conferências, em todos os debates, ele era muito claro, muito forte nas posições das coisas que ele defendia, nas quais nós, como reformados, defendemos. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês agora eh, umas coisas que eu aprendi. São seis pontos, seis lições que traz nosso amigo Grauman para nós. É um pastor no espanhol de Grace Community Church. O programa se chama Graça e é para pessoas que falam espanhol, lá na mesma igreja de John MacArthur. Então, este irmão foi missionário em México e Grauman aprendeu espanhol e agora está ensinando aos irmãos que falam no espanhol na mesma igreja onde John MacArthur estive por quase 50 anos de ministério. E bom, 6 lições, rapidamente eu quero compartilhar com vocês o que ele revelou para nós. Isto é algo muito difícil de encontrar, a verdade é uma joia, porque sua vida ministerial é o que mais conhecemos, mas sua vida privada é muito legal. O discípulo de John MacArthur, Josias Grauman, fala dizendo isso aqui. O primeiro, ele fala que uma coisa que John MacArthur tinha e que ele respeitava muito dele é que ele amou a uma só mulher durante toda a sua vida. Essa é uma coisa cada vez mais estranha em nossos dias, porque muitos líderes e pastores se divorciam ou caem em pecado e são, muitas vezes, na maioria dos casos, simplesmente mudam de igreja e continuam com o ministério. Essa é uma grande falta à autoridade das Escrituras, porque 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, diz que o presbítero, o pastor, deve ser marido de uma só mulher e que ele deve ser irrepreensível em quanto a isso, porque se ele cai em pecado ou se divorcia, simplesmente ele está destituído do ministério. E uma coisa que Josias Grauman comentou é que John MacArthur tinha um ênfase nisso e que lo animava a Josias Grauman a poder respeitar e guardar seu coração para sua esposa e só para ela até o final de seus dias. Josias Grauman conta que uma vez estava na sala com John MacArthur porque ele o convidava à sua casa muitas vezes e numa oportunidade sua esposa hoje está com perda da memória. Sua esposa Patrícia faz alguns anos ela começou a perder a memória e ele conta que Patrícia veio aí quando eles estavam falando e começou a falar aí com MacArthur. Oi, MacArthur, você esqueceu de fazer isso e tal, e por que não fez? Estava meio brava.
E Josias ficou olhando para John MacArthur, porque era um momento tenso. E ele disse que John MacArthur foi, e qualquer um poderia haver feito. eh, Patrícia, eu te falei, eu fiz isso, lembras? Mas o que John MacArthur e a atitude que ele tive foi: está bem, perdoa-me, desculpa-me. Mesmo, mesmo não estando ele errado, ele admitiu o erro. Ele aceitou a culpa. Isso foi uma coisa que marcou na vida de Josias Grauman, porque muitas vezes ele fez isso com sua esposa. E em quanto à questão das mulheres, John MacArthur nunca tive uma, uma coisa que o desacreditara. Nunca tive uma situação que o desacreditara. Josias Grauman faz um ênfase em que ele, na igreja, era sempre muito respeitoso com as mulheres. A segunda lição que Josias Grauman aprende, ele comenta aí no vídeo, que ele aprende de John MacArthur, é que ele tinha um ênfase muito grande em suas pregações em Grace Community Church sobre a credibilidade das Escrituras, a suficiência das Escrituras. Hoje não se prega, disse ele, como se prega em Grace Community Church, porque a Bíblia está sendo paralelamente utilizada junto com outros livros. Mas John MacArthur, disse ele, tinha uma certeza absoluta em que qualquer problema que acontece na igreja ou nos presbíteros, nos anciãos, iba ter uma solução na Bíblia. Ele sempre fazia um ênfase em que a Bíblia era 100% palavra de Deus e que era a única forma de encontrar direção, norte para nossas vidas. Ele comenta que quando eles tinham reuniões constantes com os líderes da igreja, John MacArthur sempre começava dizendo isso, que se há algum problema, se há alguma situação que precisa solução, era preciso indagar e escudrinhar as escrituras, porque aí com certeza estava a solução e aquela solução ia ser infalível. Ele faz um comentário muito legal. Ele diz que quando estudou no seminário, a igreja Grace Community Church tem um seminário, e ele diz que quando estudou no seminário, na graduação, os alunos da graduação conheciam a MacArthur por uma frase. Ele é mestre, né, no mesmo seminário, Master Seminary se chama. Ele diz que quando os alunos estavam cansados depois das aulas, MacArthur não deixava sair a eles para ter algum tipo de recesso, porque ele lhes perguntava: você estudou? Você descobriu o significado do texto? E se eles respondiam não, então MacArthur falava: então deixa teu traseiro, seria a tradução, tua bunda, não sei, tua bunda na cadeira até que encontres o significado do texto. E ele era assim, ele era muito exigente em quanto a estudar as escrituras e revelar as escrituras, o que a escritura quer dizer, porque ele, não sei se vocês escutaram suas pregações, ele tem uma frase bem interessante, bem legal. Ele diz que ele não é e nunca foi o cozinheiro, ele nunca foi quem preparava a comida, a refeição para levar na hora da pregação. Ele diz que ele simplesmente é o garçonete. E isso me deixava muitas vezes pensando, porque é verdade, nós não temos que dar um significado às escrituras. Quando você estuda com profundidade, o significado sai sozinho. É questão de passar e se dedicar tempo até encontrar esse significado nas escrituras. E ele era sempre uma pessoa que conhecia a palavra de Deus. Em muitos de seus vídeos ele fala assim,
eu não sou o cozinheiro, eu não sou quem prepara a refeição, eu apenas sou o garçonete. Terceira lição de John MacArthur. Grauman diz que ele gostava muito de a coragem de John MacArthur, a coragem que ele tinha, porque sempre haviam conferências e muitas vezes viravam fortes debates, porque de um lado estavam os conservadores e estava ali John MacArthur e estava R.C. Sproul, e na outra parte estavam os liberais, né? Geralmente pentecostais, carismáticos. E Josias Grauman lhe pergunta como você faz para saber quais lutas assistir ou em quais brigas entrar, como você sabe? E John MacArthur lhe responde, eu não faço diferença entre uma e outra, eu estou em todas. Eu procuro estar em todas as brigas possíveis, onde eu tenha que defender a palavra de Deus, onde eu tenha que defender o nome de Cristo, eu tenho que estar aí. E certamente MacArthur foi reconhecido e muitas vezes criticado, porque ele sempre era uma pessoa que defendia a verdade e não negociava com isso, não fazia mais palatável a verdade, ele era claro. E quando lhe perguntavam sobre os LGBT, ele era claro. Quando lhe perguntavam sobre matrimônio homossexual, ele era claro. Quando lhe perguntavam sobre os dons espirituais que muitas vezes causam nas igrejas de hoje muita bagunça, ele era muito claro e muito forte para dizer que esses excessos e tudo isso era uma questão da moda dos homens e deste tempo no qual os homens procuram, de alguma forma, emocionar o público, as massas, para poder obter maior alcance ou engajamento. Ele era muito forte nestas coisas, não é uma coisa nova. A quarta lição que Josias Grauman traz é que John MacArthur conseguia ter muita sabedoria para diferenciar. E ele diz: todo bom pastor deve ter duas vozes. Uma voz para suas ovelhas e uma voz para os lobos. Muitos não conhecem, diz Josias Grauman, a John MacArthur dentro de sua igreja, porque quando tu olhas em YouTube suas conferências ou pregações, ele parece ser um pastor até que se acha, um pastor que soberbo, mas Josias Grauman diz, ele era muito sério na hora da pregação, mas só nós, como igreja, conhecíamos realmente como era ele. E ele conta que o pastor John MacArthur era uma pessoa que, quando tinham problemas dentro da igreja, ele era o primeiro em ir ao hospital se algum dos membros estava em problemas. Ele conhecia cada membro pelo nome. Com certeza, ele diz, ele passava muito tempo orando por cada membro da igreja, de Grace Community Church, porque de outra forma é impossível lembrar até os nomes dos netos e dos filhos dos membros da igreja. É uma igreja muito grande, 8.000 membros, imagine. Então, ele falava muitas vezes, diz Josias Grauman, que era importante que cada pastor, era assim como ele falava aos anciãos, aos líderes, cada pastor tenha duas vozes. Uma voz para as ovelhas e ficar de perto com elas e ter amor para elas, graça para elas, mas também é preciso ter uma voz para os lobos e ser radicais e fortes e não negociar com a verdade. É preciso ter duas vozes. É muito legal essa parte. A quinta lição que traz MacArthur para nossas vidas é formar líderes. Josias Grauman diz que quando passava muito tempo na casa de John MacArthur, ele não só falava de teologia, mas queria que seus líderes, que passavam muito tempo, ele diz que seus líderes, tipo assim, os anciãos da igreja, os presbíteros da igreja, estavam constantemente visitando sua casa.
E ele diz que sua vida era totalmente transparente, que ele não tinha uma sala ou um quarto ou uma área de sua vida na qual as outras pessoas não possam saber ou não conheçam. Ele diz que John MacArthur tinha uma vida totalmente transparente em suas relações, em quanto às suas finanças, em quanto a todas as áreas de sua vida. Seus líderes conheciam cada coisa, até o mais mínimo, com muita profundidade. E ele era uma pessoa aberta a poder receber críticas. E ele gostava que lhe falem se alguma coisa estava fazendo errado. Então, ele aprendeu que para formar líderes, conta ele, não é ir para uma sala e dar palestras, mas é preciso que os líderes conheçam tua vida íntima, muitas vezes, e como é que você é em casa e com teus familiares. Uma sexta lição é que John MacArthur, diz Josias Grauman, pregava muito a Cristo. Ele diz que de cada 4 sermões, um tratava apenas do Novo Testamento, só focado no Novo Testamento e falava de Cristo, porque o que ele ensinava na igreja é que as pessoas devem enxergar e conhecer cada vez com maior profundidade a Cristo, porque é isso que vai trazer raízes fortes para suas vidas e seu ministério. Quanto mais forte é teu conhecimento sobre a pessoa de Cristo, mais forte será teus relacionamentos, teu ministério. E ele diz que MacArthur passava muito tempo pregando a pessoa de Cristo, quem ele era, seus atributos, seus dons, sua vida e tudo o que ele fez. Era uma constante nas suas pregações em Grace Community Church. Uma sexta lição é que, como todos nós sabemos, Grace Community Church tive um problema com uma irmã, uma membro da igreja, a qual tive um problema com seu marido. E depois de alguns, não sei se foram anos, mas ela foi tirada da igreja. E Josias Grauman diz que quando era a hora de repreender algum irmão, porque essa era uma coisa principal na igreja, o fato de ajudar e conhecer de perto a vida das pessoas, isso era algo muito importante para John MacArthur. Ele diz que quando era a hora de repreender algum irmão ou destituí-lo, tirá-lo da igreja, John MacArthur era uma pessoa que tinha uma misericórdia muito grande. Ele esperava até o último momento, a última circunstância, sempre procurava fazer alguma coisa aí para consertar a situação. E ele diz que quando a pessoa não se arrependia, John MacArthur era o último em chamar essa pessoa e lhe dizer: você não se arrepende, não quer se arrepender, e devemos evitar tudo isso, e não quero dizer teu nome. Que surpreendente a verdade de como nós às vezes vemos a John MacArthur nas redes sociais e de como ele é. E certamente foram poucas pessoas, diz Josias Grauman, que passaram ao frente para ser repreendidas ou ser tiradas do ministério ou da igreja. E aquele problema com essa moça, Josias Grauman diz que só foi muitas calúnias e coisas que se disseram em contra da igreja e de MacArthur, que a verdade eles nem sabiam, porque há um problema aí de cronologia e que as coisas não aconteceram assim como a mídia o diz. Mas, bom, pelo que Josias Grauman disse, que John MacArthur nunca gostava denunciar o pecado das pessoas na igreja. E sempre era o último, até o último. Ele esperava que as pessoas se arrependam, porque não era uma coisa que ele gostava, poder repreender ou exortar aos irmãos para que se arrependam. A última lição é que Josias Grauman diz que, bom, possivelmente vocês não conhecem muito, mas
no idioma, na língua espanhol, temos representantes reformados em diferentes lugares. Então, em Estados Unidos está John MacArthur. Em Centroamérica temos outro irmão, não lembro agora o nome. Em Centroamérica temos dois irmãos muito fortes, igrejas muito fortes. A IBI é uma dessas igrejas, com Miguel Núñez. E, bom, em Peru temos um representante. E aqui em Brasil, me parece que um reformado forte conhecido é Paulo Júnior e Augusto Nicodemos. Mas uma coisa que todos eles têm em comum, diz Josias Grauman, é que a pregação expositiva foi MacArthur quem começou há muitos anos atrás, décadas atrás. Foi ele quem motivou as pessoas a pregar expositivamente. Ele que ensinava aos pastores a pregar a pregação expositiva, quer dizer verso a verso, palavra por palavra. Foi ele quem trouxe para nossas igrejas e para nossos mestres. E com certeza, quando você fala com alguns dos pastores reformados, tipo Miguel Núñez, ele reconhece abertamente que foi MacArthur de quem ele se inspirou, porque a igreja de Miguel Núñez deve ter uns 25 anos, mas Grace Community Church deve ter uns 50 ou por aí. Então, existem muitos líderes que hoje pregam expositivamente, graças a que John MacArthur começou com isso. Então, Josias Grauman disse que o legado da pregação expositiva começou com John MacArthur e que isso é uma grande bênção para a América, porque MacArthur tinha um amor pelos hispanos, por Sudamérica, e ele sempre estava dedicado, enfocado em querer mandar missionários para que se possa ter igrejas que possam acreditar na pregação expositiva, na pregação bíblica, 100% bíblica, onde não existam os achismos, onde não existam as profecias de parte pessoal, onde não existam revelações e tantas coisas que nós vemos hoje que certamente não estão escritas na Bíblia. John MacArthur foi um dos pais da pregação expositiva, do estudo das Escrituras verso a verso, palavra por palavra, porque dessa forma as pessoas podiam entender o que Deus quer dizer e não o que os homens querem dizer. Até aqui, com este vídeo, espero que seja uma bênção e certamente somos gratos porque Deus nos enviou um homem como John MacArthur nesse tempo. Se gostou do vídeo, por favor, comente aí embaixo, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas com a vida de John MacArthur e conheçam também o que é a pregação expositiva e nossa igreja, a Igreja Reformada, que está cobrando muita força neste tempo no Brasil. Um forte abraço, até a próxima.